No fim dos anos 50 e começo da década de 60, Paulo Freire começa a idealizar a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo, em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas. Sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a Freire o exílio. O educador, entretanto, não deixou de produzir e, nesse período, escreveu algumas das suas principais obras, dentre elas, A Pedagogia do Oprimido. Se nada ficar destas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Trecho de Pedagogia do Oprimido. Paulo escreveu sobre aquilo que ele tinha visto, sofrido, constatado, experienciado, checado, estudado, analisado. Então, quando Paulo sentava no seu birô para escrever, ele já sabia o que ele ia escrever. Então, não tinha papéis amassados, não tinha isso não serve, esse assunto não me interessa, porque ele ia escrever sobre aquilo que estava interessando a sociedade brasileira. Ele sentia que, no momento, a sociedade, sobretudo os educadores, precisavam de algum apoio teórico. O que caracteriza a nossa história é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas, os ribeirinhos e os favelados como sujeitos humanos. Paulo Freire se contrapôs a isso. Paulo já viveu aquela época ali, os primeiros livros do começo dos anos 60, né, de um grande êxodo para as grandes cidades, as cidades que se incham, e essas pessoas, né, a figura do oprimido em Paulo Freire é muito também essa pessoa que perdeu aquelas referências do saber comunitário, do saber comum, e de repente ele vira mão de obra nas grandes cidades, desprovido de qualquer tipo de apoio. E sem a leitura, ele é desprovido da chave para se posicionar nesse mundo. Um dos pontos mais radicais e politicamente avançados de Freire foi a valorização da cultura, dos saberes, dos valores, da racionalidade do povo, contrapondo-se à ideia de que era necessária a inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Para Freire, não se tratava de conscientizá-los, moralizá-los, mas de reconhecê-los como sujeitos de uma outra pedagogia, capaz de dialogar com essas culturas, identidades e histórias. Você poderia me perguntar assim, ora, uma obra, um pensamento daquela década tem validade para esse contexto? A realidade brasileira e contemporânea nos diz que sim, não tenho dúvida disso, né? Por exemplo, as discussões sobre o inédito viável, sobre as situações limite, sobre uma educação problematizadora, sobre uma educação humanizadora, que o professor Florencio também se referiu anteriormente, uma educação na perspectiva da emancipação como um processo contínuo do sujeito que olha para essa realidade do ponto de vista de tomar consciência, mas que ele age nessa realidade de forma transformadora, por dentro dos movimentos sociais, por dentro dos movimentos estudantis, por dentro dos movimentos negros, dos movimentos feministas e de tantos outros movimentos que nós podemos criar, resistir e esperançar. A educação, a formação e até a alfabetização inicial precisava passar pela cultura, pelo reconhecimento do sujeito que conhece, que faz sua leitura do mundo. E é por ser cultural que a educação é política, não no sentido partidário, mas de decidir a vida na cidade, discutir a vida, o mundo que queremos. Paulo diz, olha, você sabe por que é que eu sou conhecido no mundo e famoso no mundo? Porque eu radiquei o meu pensamento, radicalizei o meu pensamento no Recife. A minha recifensidade fez a minha pernambucanidade. A minha pernambucanidade fez a minha brasilidade. E a minha brasilidade fez a minha sul-americanismo. Então, o pensamento de Paulo foi se distribuindo, então, inicialmente por aí. E depois dessa aposta que as pessoas da América Latina fizeram, Paulo criou mundialidade. A alfabetização é uma experiência criadora. E significa
que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Eu recebi esse dom de Deus, essa bênção de Deus de ter vivido com Paulo por um tempo pequeno, mas o suficiente para tê-lo conhecido mais profundamente, é claro, do que eu conheci durante toda a vida, né?